Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação desta quarta-feira, dia 12 de março de 2025, o episódio de número 451. Quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi, para convidar a acompanhar o nosso podcast de notícias que traz as principais informações e manchetes nessas últimas horas aqui no Grupo Folha. E você é o nosso convidado a interagir conosco pelo Zap da redação, o 999715300, onde você pode enviar sugestões de matérias ou de entrevistas, reclamações, enfim, o espaço é todo seu. Tem também a seção de comentários do canal da Folha no YouTube, para você que está acompanhando a gente com imagens. Obrigado demais pela companhia de vocês. Muito importante essa audiência e essa interação de vocês com a gente. Olha, gente, hoje vamos ter aqui algumas notícias de esporte, de polícia, tem também aqui notícia internacional. E no esporte, gente, teremos aqui informações sobre Papão e Mundão, mais conhecidos aí, na verdade, os apelidos aí de São Raimundo e Paysandu, que vão abrir hoje a semifinal da Copa Verde, daqui a pouquinho, com transmissão da Folha FM 100.3, já a gente tem informações sobre esse jogo muito importante, eu não diria somente para o São Raimundo, mas para o futebol roraimense, uma vez que é a primeira vez que uma equipe de Roraima chega tão longe na Copa Verde. Já a gente fala a respeito desse jogaço. Tem também, gente, a morte de um homem após ser agredido pela população. O pessoal estava revoltado aí por conta de uma acusação de violência doméstica desse rapaz, e aí se revoltou e acabou matando esse homem. Já a Marília Mesquita vem trazer informações. Tem também um acidente com 3 carretas que paralisou a BR-174. E ainda, gente, a deportação de 75 venezuelanos que entraram ilegalmente, não no Brasil, mas na Guiana. Já a gente traz a respeito disso. Então, eu quero dar as boas-vindas aqui ao meu xará Lucas Castro. Seja bem-vindo, Lucas. Oi, Lucas, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes e a quem nos acompanha. É isso mesmo, hoje temos um jogão, semifinal, jogo de ida da Copa Verde, São Raimundo representando o nosso estado contra o Paysandu, o segundo Chiquinho, a maior equipe da região norte em termos de títulos. Então, um confronto duríssimo para o São Raimundo, mas nós, como os roraimenses, acreditamos na vitória do Mundão, na classificação, lembrando que ainda tem um jogo de volta. Pois é, Lucas, o São Raimundo, ele parece que tem alguns problemas aí. Tem jogadores lesionados. O que a gente tem de informação sobre o São Raimundo e se é possível que a gente tenha plena confiança no time de hoje? Exato, Lucas. O time vem sofrendo com lesões, lembrando que ainda a gente está no começo da temporada, mas o São Raimundo jogou muitas partidas seguidas, uma das outras, então houve o desgaste de alguns atletas, mas ontem eu fui até o centro de treinamento, o Chiquinho teve novidades, teve voltas de alguns atletas, então a equipe só tem um jogador no departamento médico agora, que é o Clebinho, que infelizmente teve uma lesão, uma fratura, então ele tem um problema mais sério, não vai mais jogar pelo São Raimundo nesse ano, não deve mais jogar esse ano. Nossa. Ele quebrou a perna, então foi uma gente. lesão bastante séria. Sim. Mas o Chiquinho teve essas novidades e talvez tenha a volta do Michael. Então, o lateral esquerdo, que é importantíssimo para o sistema ali defensivo da equipe, Chiquinho deve retorná-lo para esse jogo de hoje. Pois é, o Clebinho que inclusive jogou contra o Grêmio, fez uma boa atuação e agora, infelizmente, o Mundão perde um jogador importante, né, nesse setor e vamos ver se o Maicon vai voltar, né? A escalação geralmente ela chega na nossa mão com meia hora de antecedência para ter todo aquele mistério, até porque tanto lá como cá, é estudado o tempo todo, né, Lucas? O tempo todo o pessoal está estudando as estratégias, estudando cada jogador, pesquisando. Aqui no Futebol do Norte não tem muitos jogos com imagens, mas o pessoal, eu acho que eles acabam tendo a possibilidade de saber um pouco mais dos jogadores a partir de matérias que a gente escreve. Sim, né? Só para endossar mais o que você está falando, ontem, quando a gente foi acompanhar o treino do São Raimundo, o último treino antes desse grande jogo, o Chiquinho estava
reunido com os jogadores no auditório do centro de treinamento, passando imagens do Paysandu. A gente não pôde filmar, não pôde estar ali, mas conversei com o assessor deles. Então, os jogadores estavam naquela preleção, né, digamos assim, conhecendo as jogadas, analisando os principais jogadores do Paysandu. Então, o São Raimundo estudou o Paysandu, então o São Raimundo vem preparado para essa partida, preparado para ganhar aqui. A gente sabe que o São Raimundo é muito forte aqui dentro do nosso estado, então o Chiquinho preparou e estudou muito o Paysandu. Eu imagino, né? Tomara que seja um grande jogo aí para o São Raimundo. E lembrando também, Lucas, os ingressos estão à venda ainda, né? Sim, o São Raimundo fez uma campanha de venda com ingresso. Quem comprava o ingresso ganhava uma camisa do clube, então foi um sucesso. Ontem eu estive lá, perguntei, eles já tinham vendido mais de 60% dos ingressos da capacidade do Estádio Canarinho, então já deve estar ali esgotando os ingressos. Lembrando que essa campanha era válida até ontem, mas os ingressos ainda estão à venda. Quem quiser comprar, talvez esteja nas últimas unidades, pode chegar na bilheteria, pode através do site Pigs, né? pigs.com.br e também na sede de São Raimundo. Perfeito, né? Vamos lá, gente. Ainda tem tempo ainda, pouco mais de 1 hora para o jogo começar. São Raimundo e Paysandu jogam a partir das 7h30 da noite, com transmissão da Folha FM. Para você que está no interior do estado e não pôde vir aqui até a capital, acompanhe, valorize o nosso trabalho, a nossa transmissão, que a gente está fazendo com o maior carinho para você. Eu estarei com comentários, né, e também com informações a respeito do jogo de hoje. Então, para mim vai ser mais um prazer enorme em estar trabalhando aqui na Folha FM com essa equipe maravilhosa da Folha para falar de São Raimundo e Paysandu, né, gente? Então, vamos esperar aqui que seja um grande jogo, que seja casa cheia, né, porque é muito importante que o torcedor compareça e ajude também a reforçar os cofres do clube, né, Lucas? Sim, com certeza. A gente sabe que aqui também no nosso estado tem muito paraense, então devem acompanhar o clube, né? Muito tempo. A gente sabe que o torcedor paraense é apaixonado pelos clubes lá do Pará, então tem muitos aqui, então devem comparecer também ao Estádio Canarinho. Como você falou, é muito importante para mais apoio além disso, né? E também encher os cofres dos clubes, né? Inclusive tem torcedor paraense que viajou de fora. Tem até torcedor paraense que mora em Manaus, que veio pra cá, né, Lucas? Caramba, que loucura. A nossa colega de redação, a Naná, fez uma reportagem. Ela encontrou nas redes sociais do clube pessoal de Manaus que comentou que estaria aqui, foi atrás, apurou todas as informações. E quem quiser conferir, tá no nosso site, na Folha de Boa Vista. Eles percorreram 700 quilômetros, né, Lucas? Mais de 700 quilômetros lá de Manaus, apaixonados pelo Paysandu, e vão ter essa oportunidade de estar aqui do lado, assistir esse jogo de semifinal. E então quem quiser conferir pode acessar lá, que essa matéria tá bem legal. Muito bem. Só para reforçar aqui algumas informações, gente, jogo São Raimundo e Paysandu pela semifinal de ida da Copa Verde, a partir das 7h30 da noite, com transmissão da Folha FM. Para você que quer comprar ingresso, tem a plataforma Pigs, o aplicativo e também o site pigz.com.br. Ingressos aí a R$40 a meia e R$80 a inteira. Certamente deve ter algumas últimas unidades na bilheteria do estádio, né? E se você não puder comparecer ao estádio, por favor, acompanhe aqui na Folha FM 100.3. Para quem está em Bonfim, 94.7 MHz, né? E também a gente está na Alta Astral de Rorainópolis, 91.9. Gente, pessoal de Rorainópolis, muito obrigado pela audiência de vocês. E já deixo, inclusive, o contato para que vocês interajam durante a nossa transmissão, 99115-2155, 99115-2155, que é o celular da rádio, onde você pode enviar mensagens e falar de onde que você está acompanhando o jogo de hoje. Lucas, agradecer demais a tua participação, boa cobertura pra gente, né? Isso, vamos lá torcer trabalhar. Não deixa de ser uma torcida, até porque a gente tem que ser bairrista mesmo pro nosso São Raimundo, né? Sim, a gente torce pelos times do nosso estado. Obrigado, Lucas, e até breve. Vamos falar agora de
polícia, gente, o ex-presidente da CUP Horta morreu pela população após ser intensamente agredido. Quem tem informações aqui é a Marília Mesquita. Marília, explica pra gente que situação foi essa. Seja bem-vinda. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o Papo de Redação. Isso mesmo. É o agricultor Odaci Inácio Reis, de 50 anos, e ele morreu na noite dessa terça-feira, dia 11, no Hospital Geral de Roraima, após 5 dias internado. E ele foi agredido por populares após uma discussão com a esposa. Conforme informações obtidas pela reportagem, Lucas, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a esposa de Odaci, que informou que o casal teve uma discussão e populares pensaram que ele estava agredindo a mulher. Nesse momento, houve uma briga generalizada e as pessoas começaram a agredir o agricultor. E nesse momento aí dessa briga, um dos populares acertou uma barra de ferro na nuca do agricultor, que desmaiou no local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU esteve no local e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Geral e estava internada desde então. E aí, devido à gravidade dos ferimentos, o agricultor não resistiu e foi a óbito, e o corpo dele foi removido ao Instituto Médico Legal, IML, onde passou por exames periciais, depois foi liberado para o sepultamento. Então, ele estava internado aí, e quando foi ontem, por volta das 20 horas e 45 minutos, foram desligados os aparelhos e aí atestado e confirmado o óbito. Poxa, gente, aqui fica o alerta também às pessoas que, não sei, eu acho que apoiam muitas das vezes a justiça com as próprias mãos, né? Eu não vou entrar no mérito de uma situação como essa, mas fica aqui não sei se é um pedido, né, um apelo para que as pessoas elas busquem os meios legais para poder resolver a situação, né, Marília? A gente tem várias vezes relatado aqui vários casos que as pessoas elas optaram por usar as próprias mãos para poder fazer justiça própria, né, sobre determinados assuntos. E lembrando também que as pessoas elas respondem na justiça, respondem legalmente por essas atitudes, né, Marília? Isso mesmo, fazer justiça com as próprias mãos é crime e a polícia não já foi acionada? Então, para que você vai espancar o cara, bater na pessoa? Deixa a polícia levar para a delegacia, que lá vão ser tomadas todas as providências. Não faça justiça com as próprias mãos. Já foi comprovado aí que fazer justiça com as próprias mãos você pode acabar matando uma pessoa inocente. Então, deixa a polícia prender, levar para a delegacia. Se tiver que ir para a penitenciária, vai para a cadeia e vai cumprir a pena lá, porque se você fizer justiça com as próprias mãos, você pode se complicar bastante. E aí quem vai para a cadeia é você e não a pessoa que você agrediu, que vai passar a ser uma vítima. Então, liga para a polícia, deixa a polícia militar, a polícia civil fazer o trabalho dela. O seu papel não é agredir ninguém, é apenas acionar as autoridades competentes. É isso aí. Marília, muito obrigado pela tua participação. Até uma próxima. Tchau, Lucas. Tchau para você que está acompanhando a gente. Até a próxima. A gente ainda continua falando de polícia, porque, veja bem, um acidente envolvendo 3 carretas paralisou o trecho da BR-174 em Presidente Figueiredo, no Amazonas, a cerca de 100 quilômetros de Manaus. Não houve vítimas graves nessa colisão, que ocorreu hoje de manhã, no quilômetro 136 da única rodovia federal que liga a capital amazonense a Boa Vista. E a gente obteve fotos logo pela manhã que mostram 2 carretas de carga e um caminhão-tanque de combustível que estavam parados, na verdade, em uma ladeira da pista após a colisão. E um grande congestionamento de veículos se formou na localidade logo após esse acidente. E até de manhã a gente tinha apurado que ao menos 11 ônibus das companhias de transporte que atuam aqui em Roraima, que embarcaram
às 6h30 da tarde e 21, às 6h30 da tarde e às 9 da noite da Rodoviária Internacional de Boa Vista ontem, né, em direção a Manaus, ficaram até parados nesse trecho lá em Presidente Figueiredo. E a gente também tinha apurado que o acidente aconteceu assim. Havia uma carreta com problemas mecânicos estacionada na lateral da pista, mas que estava sem sinalização. E aí, um outro veículo que estava subindo a ladeira entrou na contramão para poder se desviar dessa carreta estacionada e acabou sendo atingido frontalmente por outra carreta, né? Não deu tempo nem de frear, né? Você sabe que uma carreta que desce a ladeira, meu amigo, não adianta, é difícil demais o freio pegar, né? Pode acontecer uma coisa desastrosa se você ter alguma atitude, como eu posso dizer, usar o freio. Eu sei que o freio é para frear, né? Mas uma carreta dessa, o risco aumenta demais, né? E é muito complicado realmente, dependendo da carga, como foi nesse caso aqui, o freio da carreta funcionar, né? Ter tempo para poder ter alguma atitude que evite um acidente como esse. Então é o seguinte, a Polícia Rodoviária Federal informou hoje de manhã que o trecho estava parcialmente interditado e que todas as medidas estavam sendo tomadas para resguardar a segurança no local e liberar o tráfego. Então, essas informações que a gente teve do acidente que aconteceu hoje de manhã, lá na rodovia 174, em Presidente Figueiredo, logo pela manhã, eu vi as imagens sendo compartilhadas nos grupos, nas redes sociais, e a gente particularmente teve informações aqui por meio de uma empresa de ônibus, né, que tinha ônibus lá, né, até então as autoridades e nem a imprensa de Manaus havia publicado informações, então a gente, mesmo distante, a gente conseguiu furar a imprensa amazonense para falar desse acidente, né, que gerou um congestionamento muito grande lá em Manaus, lá em Presidente Figueiredo, na zona rural lá do estado do Amazonas. Olha, gente, a Guiana deportou 75 venezuelanos que entraram ilegalmente em seu território. Era um grupo formado por 66 adultos, sendo 57 homens e 9 mulheres, além de 9 crianças. Esse grupo chegou ao país de barco na manhã de segunda, pelo mar, pelo Oceano Atlântico, no limite da região de Essequibo, que é a zona reivindicada há mais de 100 anos pela Venezuela. E a Força Policial da Guiana interceptou os ocupantes da embarcação durante uma operação de rotina. O Departamento de Imigração guianense constatou que os venezuelanos não se apresentaram ao setor ou ao porto de entrada oficial às margens do Oceano Atlântico. Eles foram tratados com humanidade, assistidos em suas necessidades básicas de refeição em uma instituição, esclareceu a polícia da Guiana. E a polícia disse também que recebeu combustível adequado e outros itens essenciais para possibilitar a viagem de volta do grupo para a Venezuela. E aí o grupo deixou o país escoltado pela Guarda Costeira das Forças Armadas da Guiana. De acordo com o portal Starbroken News, essa é a segunda deportação de venezuelanos pela Guiana que veio a público em 2025. O portal de notícias ainda enfatizou que a Guarda Costeira do país intercepta rotineiramente barcos como esse em vários pontos de acesso. No entanto, ainda não está claro ainda o total de barcos capturados só neste ano. Os venezuelanos, segundo a imprensa guianense, eles chegam, geralmente, os venezuelanos que chegam no país, né, na Guiana, geralmente são obrigados a se apresentar no posto avançado de imigração em uma cidade chamada Morauana, que fica dentro de Essequibo, bem na fronteira com a Venezuela. E aí, gente, a gente levanta reflexão aqui sobre como é que eu posso dizer? O quanto o Brasil é bom com um migrante, né? Independente de quem seja, as nossas fronteiras estão completamente abertas. Um país continental, evidentemente, né, que teria condições de controlar ainda mais as suas fronteiras, porque a gente tem recursos, muitos recursos para isso.
O que falta, na verdade, é um olhar mais especial para essa região aqui. A gente está inchado com tantos venezuelanos em vulnerabilidade social aqui em Roraima, né, que a gente não tem condições de atender um país inteiro. E a gente já teve mais de 1 milhão de entradas de venezuelanos aqui no Brasil desde o início dessa crise desencadeada aí por esse ditador chamado Nicolás Maduro, né? Que, assim, gente, o Brasil simplesmente é a casa da mãe Joana, né? A gente simplesmente não tem nem notícias de que a gente deportou algum estrangeiro por entrar ilegalmente aqui no Brasil. Aqui em Roraima, por exemplo, lá em Pacaraima, vocês que moram em Pacaraima, vocês sabem como é que é a realidade, né, em que o venezuelano entra no Brasil legalmente, se ele quiser. Ele entra de qualquer jeito, né? Ele entra por rotas clandestinas, ele entra... não sei nem se pode dizer clandestina, porque é tão aberto a situação, é tão aberto que não tem nenhum controle ali na fronteira, não tem exército que possa controlar o grande fluxo migratório que passa às margens das barreiras, né? Que aí, meu amigo, acaba causando esse descontrole que a gente vê aqui em Roraima há 10 anos, né? Mas é isso, fica a reflexão aí, o Brasil realmente não tem nenhuma postura contra esse governo ditatorial da Venezuela e tampouco sobre a migração. É triste isso e a gente está levando um banho da Guiana, que não tem nem 1 milhão de habitantes, e está tendo uma atitude muito resistente contra essa ditadura de Nicolás Maduro. Gente, agradecer demais a companhia de vocês aqui no Papo de Redação, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, eu, Lucas Luquezzi, agradeço demais a companhia de vocês aqui no Papo de Redação. E tem as redes sociais da Folha BV no Instagram, no Facebook, no X, no YouTube, Rádio Folha BV, no Instagram, Folha FM 100.3, no Facebook e no YouTube. Eu tô no Instagram como Lucas Luquezzi. E daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, tem São Raimundo e Paysandu pela semifinal de ida da Copa Verde com transmissão da Folha FM. Acompanhe a gente, continue aqui na Folha FM 100.3. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã às 6 da tarde, se Deus quiser.